Assim como uma boa árvore, você também precisa dar bons frutos. Oi, eu sou Emanuele, discípula de Jesus. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Como estão sendo os seus frutos? Estão mais ou menos? Estão bem carnudos? Estão viçosos, bonitos aos olhos? Estão meio capenga? Tá podre e caindo do pé? Como que tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje para você conseguir dar bons frutos. Então vamos começar lendo o versículo que está em João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim serei meus discípulos. Se você nasceu de novo, sua vida precisa ser acompanhada de frutos. Se você não está frutificando, tem alguma coisa de errado aí. Então, vamos rever os seus atos, né? A sua conversão mesmo, porque é impossível você ser discípulo de Jesus e não produzir frutos, bons frutos. E o que são os bons frutos, né? Os bons frutos podem ser várias coisas, mas essas coisas precisam ser direcionadas ao reino dos céus. Essas coisas precisam ser da vontade de Deus, claro, né? Então, a gente consegue ver claramente a diferença dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Eu vou ler uma passagem de Gálatas que vai exemplificar pra gente um pouco desses frutos. Então, em Gálatas 5, 22 a 24, eu preciso atualizar a minha Bíblia porque eu uso a Almeida, então alguns versículos eu estou lendo no computador, porque é a versão de mais... traz um entendimento mais fácil pra gente. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Então, nós temos aí o que são os frutos do Espírito. Para algumas pessoas, pode ser mais fácil produzir esses frutos, pois algumas coisas já estão linkadas um pouco com o tipo da personalidade dela, com o jeito dela de ser. Mas, quando nos tornamos filhos de Deus, né, discípulos de Jesus, é um pouco diferente, por mais que você já tenha esses traços. Porque tudo que você vai fazer, você vai estar pensando com a mente conectada nas coisas do alto. Então você vai levar as boas novas para as pessoas, você vai falar dessa vida abundante que Jesus quer que você tenha, que as pessoas ao seu redor tenham. E ao mesmo tempo, claro, nós somos humanos, estamos em processo de santificação, precisamos de arrancar alguns galhos, fazer uma poda, e aí que as coisas começam a ficar um pouco doloridas. Mas devemos nos alegrar com essas modificações. Porque se você está sendo podado, para que a gente poda uma planta, uma árvore? É para que ela dê mais e mais frutos, é para trazer mais vida. E o mesmo Deus faz com você. Então, por isso que em muitas e muitas passagens na Bíblia, nós vamos ver que você precisa se alegrar diante das adversidades. E você precisa glorificar a Deus. Permanecer fiel, mesmo quando tá doendo, tá difícil. Porque podar dói, né? Não é gostoso, não é uma dor gostosa de sentir, não.
Que aí vem a aprovação, vem a luta. Mas tudo isso é para o nosso crescimento. Paulo, dentro da prisão, escreveu o quê? Alegrai-vos no Senhor. E como ele sofreu. Então, eu tenho comigo, isso é uma opinião, né, algo pessoal, que nós, pelo menos aqui no Brasil, não sofremos isso aqui de perseguição, de maus tratos, como os discípulos sofreram na época que Jesus estava aqui na Terra. E como em outros países, tem pessoas que são realmente condenadas à morte, são torturadas por falarem de Cristo. Então, a gente está assim, com a faca e o queijo na mão. Porque não há essa condenação pesada, igual em outros lugares aqui no Brasil, sobre nós, sabe? Esse desprezo mesmo pelos cristãos. Então nós somos muito livres ainda para levar a palavra mesmo, para plantar as boas sementes e colher os bons frutos. E por que a gente não faz, né? Por que a gente está acomodado? Por que a gente acha que, eu aceitei Jesus, então pronto, vou ficar aqui quietinho, descansando até Jesus voltar? Não, irmão. Não, irmãs. Temos que trabalhar. Tem gente que precisa conhecer. E esses são os frutos que você precisa dar. Você precisa levar o amor para essas pessoas. Você precisa ser o exemplo dentro da sua casa. E quando uma pessoa verdadeiramente ela se converte, as pessoas ao redor dela vão começar a notar a diferença. Principalmente se é uma pessoa mais explosiva, mais irritada, né, sem paciência, automaticamente não tem como essa pessoa ser a mesma. Se ela continuar a mesma, igual eu falei no começo do vídeo, tem alguma coisa de errado. E no meio disso a gente precisa lutar, né, contra as ervas daninhas, os frutos que estão querendo apodrecer ali. Por quê? A gente sempre vai ter alguma coisa para melhorar. Sempre vai ter. Então é importante fazer uma autoavaliação. Quais frutos estão sendo bons? Estão sendo do Espírito Santo? Quais frutos estão sendo da minha carne? Eu preciso retirar esses frutos da minha vida, preciso fazer essa limpeza e preciso deixar Deus trabalhar. Deus precisa agir nisso. Sozinho vai ser muito mais difícil, sozinho talvez você nem consiga, na verdade. Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus tirar toda essa sujeirinha que tá aí. Deixa Deus tirar esses galhos que não servem mais para nada, que não adianta podar. Ele realmente está morto. Então, pense, faça essa avaliação com você mesmo, você e Deus. Anote, faça uma listinha de coisas que você precisa tirar da sua vida, de hábitos ruins que você tem, de coisas que Jesus não faria. Um ótimo exercício. O que eu faço hoje na minha vida que Jesus não faria? E o que eu faço que Jesus faria? Você pode até fazer essa comparação, se for te ajudar a ficar mais fácil de identificar. E conversar muito com Deus. Pedir ao Espírito Santo para te revelar o que você precisa mudar. Vamos tirar essa podridão aí da sua árvore, que só vai te atrapalhar. E confia, não tenha medo. Porque é melhor, às vezes, você sofrer agora do que ficar arrastando isso com você. Mais tempo em pecado você vai ficar, mais tempo você vai demorar para matar a carne. Isso vai ficar ali, ó, te incomodando, te incomodando.
Tem coisas que você acha que resolveu e tá mal resolvida também. Tem atitudes que você acha que você conseguiu abolir, mas às vezes você só tá mascarando com outra. Às vezes só tá mascarando com outro hábito. Às vezes você acha que se livrou de um vício e só tá trocando o vício. E Deus sabe. E Deus sabe. Quem realmente está tentando, quem realmente se rendeu, quem está aos pés dele. E Deus sabe quem está apenas fingindo também. Ele sabe de tudo. Então não tem como enganar ele. Por isso, seja verdadeiro com você mesmo e seja verdadeiro com Deus também. Não tente ficar se enganando, porque você sabe que tem muita coisa que precisa sair da sua vida. Eu te convido para fechar os seus olhos e fazer uma oração. Que Deus possa te acalmar, se você puder, né? Fechar os seus olhos. Que Deus possa acalmar seu coração, te ajudar nesse processo. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui na Tua presença. Eu coloco diante do Senhor, meu Deus, a vida da pessoa que está me escutando agora, seja onde ela está. Às vezes ela está no trabalho, às vezes ela está cuidando dos filhos, às vezes ela está fazendo um almoço, às vezes ela está estudando, às vezes ela está no ônibus, seja onde ela estiver, meu Pai. Que a Tua palavra chegue até ela, que a Tua palavra faça mudança na vida dela, Pai. Que a incomode, que a faça refletir tudo aquilo que não é do Senhor, que ela precisa urgentemente tirar da sua vida, meu Deus. Siga com essa pessoa, Pai, trabalhe no coração, na mente dela, meu Deus. Para que ela multiplique cada vez mais os seus bons frutos ao redor dela, para que mais e mais pessoas sejam atingidas através da Tua graça, meu Deus, através da Sua misericórdia, a Sua mão poderosa, meu Deus. Proteja essa pessoa, ilumine o caminho dela. Que o Senhor possa mostrá-la para onde ela deve ir. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você ficou até o final do vídeo, comenta aqui fruto para eu saber que o Espírito Santo entregou a mensagem para a pessoa certa. Um beijo e até a próxima!